Olá! Nessa aula de hoje, nós abordaremos o tema abordagens psicológicas e aprendizagem. Como vimos na primeira aula, a psicologia apenas se tornou uma ciência e se desenvolveu e se fortaleceu a partir do momento em que foram definidos métodos e técnicas de investigação, uma linguagem específica, a característica de ser cumulativo o conhecimento produzido e pela sua objetividade. Acontece que a psicologia é uma ciência humana e, como tal, ela apresenta algumas características que são subjetivas. E essa subjetividade tem feito com que discussões tenham surgido em torno do seu objeto de estudo. E dentro do bojo dessas discussões, entre o século XVIII e XIX, alguns filósofos criaram duas escolas rivais, justamente discutindo essa temática, que é qual o objeto de estudo da psicologia. Quais foram, então, essas escolas? Surge, então, o empirismo. O empirismo, de acordo com John Locke, para ele, a mente da criança é um espaço vazio, em que as sensações, imagens e ideias se originam do mundo externo. Então, assim, para esse teórico, o ser humano, para se desenvolver e para aprender, ele necessita do ambiente, Ele necessita das experiências individuais e necessita do estímulo do meio em que ele vive, Para esses teóricos ainda, o conhecimento ele vem de fora, para se constituir em um conteúdo mental. Surge, como eu falei, essas são duas abordagens, uma é a empirista e a outra é a racionalista. A racionalista apresenta ideias completamente diferentes do empirismo, em que, para os racionalistas, a mente humana tem a capacidade inata de gerar ideias sem necessidade de estimulação externa. Ou seja, essa corrente aceita que, ao nascer, a criança já vem dotada de capacidades e possibilidades para se desenvolver, e que o homem ele já nasce pronto para ser ensinado, porque é só uma questão de DNA, porque ele já traz em seu DNA suas características físicas e capacidades intelectuais. Essas duas concepções, elas divergem entre si, e a partir dessa divergência, então, surge uma outra corrente que é a interacionista, em que o seu maior expoente é o biólogo Jean Piaget, que a gente vai ver ainda com mais detalhes no 5º capítulo. Para os interacionistas, eles se baseiam no princípio de que o organismo e o meio exercem a ação recíproca, ou seja, um influencia o outro, e nessa relação o sujeito vai se modificando. Então, o conhecimento ele é construído a partir de uma interação entre o sujeito e o meio externo. Nós estamos aqui falando de conhecimento, de produção de conhecimento, estamos falando de aprendizagem, mas o que é aprendizagem? Nesse sentido, a gente vai apresentar para vocês o conceito colocado por Campos, que ele diz que a aprendizagem é uma modificação sistemática do comportamento por efeito da prática ou experiência com o sentido de progressiva adaptação ou ajustamento. Então, a aprendizagem ela é decorrente desse processo nosso de prática, de experiência, em que ela se dá de forma contínua e sistemática, em que um novo conhecimento ele vai se ligando aos conhecimentos anteriores de forma a se adaptar e se ajustar. Também a aprendizagem resulta do sistema sensorial, do cérebro e do sistema nervoso,
pois o ser humano possui uma configuração psicobiológica, em que o aparelho biológico está envolvido nos processos de aprendizagem, né? Aqui vale a gente lembrar que os processos de aprendizagem, eles dependem de fatores internos, né, e de fatores externos. Por exemplo, uma pessoa, ela nasce, né, com a capacidade inata, né, de desenvolver a linguagem. Mas se ela não viver com outras pessoas, ela não irá desenvolver a linguagem, podendo até comprometer essa capacidade irremediavelmente, como outras capacidades também, como, por exemplo, perceber sons, imagens e cores, né, por exemplo. De acordo com alguns autores estudados aqui por nós, existem algumas condições básicas para que a aprendizagem seja possível. Uma dessas condições é o equipamento físico-sensorial, que é de natureza física, trata das aprendizagens de natureza física, produzida pela carga genética e pela evolução de nossa espécie, e inclui os órgãos de percepção do mundo, né, a visão, o sentir, o perceber. E uma outra condição, a segunda condição prévia, básica, para que a aprendizagem ocorra, é a adaptação ao ambiente. Ou seja, são as combinações entre a carga genética e o ambiente. Então, assim, podemos até não nascermos com, vamos dizer, com instinto para nadar, para jogar futebol, para dançar, para cantar, mas a nossa carga genética nos possibilita, né, essas aprendizagens. Também são colocados por alguns autores que, ao falarmos de aprendizagem, ao falarmos que a aprendizagem depende de fatores internos e externos, né, nós estamos falando também de algumas diferenças. E essas diferenças, elas são importantes que sejam conhecidas pelo professor, porque elas acabam interferindo no processo, né, e no resultado da aprendizagem num contexto de sala de aula. Então, de acordo com o Campos, ele diz o seguinte, que ao pensarmos nas diferenças individuais dos nossos alunos, é preciso que pensemos primeiro em alguns fatores. Por exemplo, o fator hereditário relacionado ao gênero, idade, condições fisiológicas e a capacidade intelectual do nosso aluno. E uma outra diferença que deve ser levada em conta está relacionada com os fatores ambientais e educacionais, que consistem nas influências que recebemos do meio em que vivemos e que atuam sobre os elementos que herdamos. Por exemplo, a nossa família, a forma, o nosso estilo de vida, a ordem de nascimento dos irmãos, né, a própria escola onde a criança estuda, né, tudo isso deve ser observado, né, em um contexto educacional, para que a aprendizagem de fato ocorra, né, independente das diferenças individuais. E a educação, ela é vista como meio para suavizar ou para neutralizar as diferenças sociais. Daí, mais do que nunca, né, a importância de se considerar o sujeito, né, se considerar o aluno, né, dentro dessa concepção interacionista. Ou seja, considerar o aluno como um ser biológico que se desenvolve na interação com o seu meio, né? E cabe aos professores, né, observar essas características e diferenças dos alunos nas situações de aprendizagem com o propósito de criar estratégias para lidar com as diferenças. Observe, então, que vocês têm uma importantíssima missão enquanto professores, enquanto mediadores nesse processo, que é a missão de tentar reduzir ao máximo, né, essa dificuldade, né, de reduzir ao máximo e fazer com que os alunos aprendam, né, que realmente os alunos se desenvolvam de forma satisfatória, né. Para isso, o professor utiliza de diferentes estratégias de aprendizagem, que vocês vão ver um pouco mais sobre isso na didática, né?
com o intuito de fazer com que o aluno se desenvolva, com que o aluno aprenda indiferentemente das diferenças que esses alunos possam vir a ter, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e conto com a leitura do 4º capítulo para que vocês apreendam de fato esses conhecimentos, né, esses conteúdos, e que vocês procurem observar os outros itens que constam lá nesse capítulo, que vocês observem as diferentes estratégias de aprendizagem e que procurem realizar as tarefas, né, e participar dos fóruns. Obrigada.